saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. No verão é comum que as pessoas se preocupem mais sobre como manter uma alimentação saudável. Alimentos mais leves e refrescantes e dietas detox ajudam a combater o calor da estação e também a perder peso. E para quem vai sair de férias, a dica é ficar atento com alimentos comprados para evitar contaminações. Cuidados com a alimentação no verão é o assunto do programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, estamos começando mais uma edição do Saúde e Qualidade de Vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. E para falar sobre o tema do nosso programa de hoje, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nutricionista Mediá Filipine Figueiras. Olá, Mediá, seja bem-vinda ao Saúde e Qualidade de Vida mais uma vez. Prazer em tê-la conosco. Prazer é todo meu. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que às vezes é meio corrido, né, Mediá? Às vezes as agendas aí não encaixam muito, então a gente sempre fica muito agradecido aqui aos nossos convidados que disponibilizam um tempo, né, para estar aqui conosco e também, né, junto com você aí de casa para dar mais esclarecimentos. E hoje o assunto é bastante importante. Estamos aí em pleno verão, né, em plena época de calor aí. Mediá, adotar aí uma alimentação balanceada é fundamental, né, para a nossa saúde, independente aí da estação. Muitas pessoas começam a cuidar melhor da dieta agora, nesse período de calor, né, nesse período agora do verão, somente com o desejo de emagrecer, independente do objetivo da dieta. Quais são, né, contigo que és a profissional da área, né, quais são as recomendações de maneira geral, né, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, para uma boa alimentação agora, para este período de calor, para este período, para essa estação, né, do verão? Sim. Então, para a estação do calor, do verão, a gente recomenda sempre uma alimentação mais leve, né? Com carnes mais magras, com um olhar mais atento para as frutas, para as verduras, né? As verduras tanto as cruas quanto cozidas, saladas, não descuidar da hidratação, né? A reposição de água, porque no verão a gente tem uma perda maior de água no nosso organismo, né, em virtude do calor, né, aumenta a nossa sudorese, o suor, né, então a gente tem uma perda maior de água, tem que ter esse cuidado com a reposição, com a hidratação, né. Bem mais que em outras estações do ano. A água a gente tem que cuidar sempre, né? Porque ela é vital para o nosso organismo. Mas no verão, com certeza, a gente tem uma perda maior. Então, a gente tem que ter uma atenção maior nessa questão do verão. Ter cuidado também com o armazenamento dos alimentos em temperaturas adequadas, né? Porque o alimento, ele contamina muito fácil, né? No verão, mais fácil ainda de acontecer essa contaminação. Então, se vai comer fora, cuidar, ver se o alimento está exposto em temperatura controlada, se as saladas estão num buffet refrigerado, se os pratos quentes estão num buffet aquecido, se é na nossa casa, ter o cuidado de produzir esse alimento, cozinhar, consumir e já imediatamente armazenar as sobras em refrigeração para evitar que tenha essa contaminação. Não armazenar a comida pronta por muitos dias, mesmo em refrigeração, ela vai se deteriorando, acontece uma chance de contaminação. Então, mesmo em refrigeração, corre o risco da gente comer uma comida contaminada. A gente tem que, via de regra, um alimento armazenado em refrigeração depois de pronto,
até 72 horas para consumo. Mas o que a gente tem que cuidar? Às vezes na casa, geralmente é uma geladeira, né? A gente não vai ter, dificilmente vai ter mais de uma na casa. Então, assim, todo mundo abre, uma hora alguém abre para pegar uma água, outra hora alguém abre para pegar uma fruta, outra hora alguém abre para pegar qualquer coisa. Então, aquela temperatura ali dentro da geladeira, ela acaba se elevando. Era exatamente o que eu estava aqui pronto para te perguntar, né? Quando tu falou, não, imagina, eu ia justamente, era uma curiosidade, né? Que provavelmente o pessoal de casa aí também tá tendo. Aquela coisa do abre e fecha, né? Perde temperatura. Que até é normal, porque a gente abre e fecha com mais frequência, pega uma água, pega isso, pega aquilo, como tu estava explicando. Exato. Então, justamente nesse momento aí é que pode acontecer. Pode acontecer a contaminação. Então, no verão, eu não recomendo o consumo de um alimento pronto por mais de 24 horas, né? Comeu hoje, ficou pronto hoje, armazenou na refrigeração, no máximo até amanhã. Se não consumir, descarta, porque pode que não contamine, mas as chances dele contaminar são bem maiores. Então, e não vale o risco, né? Porque a gente nunca sabe o micro-organismo que vai estar ali. Às vezes a gente não sabe tão bem como está a nossa imunidade para responder caso aconteça, né, esse contato do micro-organismo com o nosso corpo, e aí acaba, né, vendo toda essa questão dessas viroses, infecção, né, intestinal, essas gastroenterite, essas coisas assim que trazem bastante desconforto e que podem trazer agravos maiores também, né. Pode acontecer coisa que vai além de diarreia e vômito, né. Sim. Mediar até dentro dessa linha aí, pegando esse gancho da questão do abre e fecha da geladeira, o cuidado também, acredito eu, que tenha que ser maior com os alimentos, né, na própria mesa, né, com o tempo que ficam com também certeza. Ali, né, durante a refeição, seja no almoço, no almoço, né, talvez que daí a temperatura, né, sempre elevada. A gente tem assim, ó, que um alimento ele pode ficar exposto em temperatura ambiente uma média de 30 a 40 minutos. Né? Só que às vezes, por exemplo, assim, um almoço em família dura bem mais do que isso, né? Sim. Um almoço de final de semana. Então é ter o cuidado, assim, a gente pode redobrar os cuidados no sentido assim, por exemplo, final de semana, vai ter uma preparação ali que tem maionese, que tem um molho mais condimentado, alguma coisa. Cuidar a higiene das mãos na hora do preparo, que daí já minimiza os riscos de uma contaminação. Cuidar para que esse alimento esteja bem cozido, não deixar o alimento mal passado. Cuidar para que os recipientes estejam bem limpos, né, bem higienizados. E aí, por exemplo, ficou pronto, mas o pessoal não vai para a mesa agora, então guarda na refrigeração um prato que vai ser consumido frio, até o momento do pessoal sentar na mesa para comer. Os pratos quentes, deixar para finalizar o cozimento mais próximo da hora do consumo mesmo, para evitar que aquele alimento fique exposto em temperatura ambiente até o momento do consumo, né? Mediar com relação a mediar vai falando e vão surgindo aqui, né? Com relação a bem passado, mal passado, a própria questão da carne, até o churrasco, né, que o pessoal faz muito neste período, né, confraternizando ali com a família, muitas pessoas estão em férias, vão para casa de familiares, na praia, enfim. Também esse cuidado tem que ser maior com relação àquelas pessoas que gostam, né, por exemplo, da carne de gado, ela um pouquinho mais mal passada, né? Na verdade, o ponto de cozimento ideal de um alimento é, no caso assim, quando a gente cozinha para uma população, a gente tem esses recursos para garantir que o alimento está seguro, quando ele atinge, né, o ponto de 70 graus. Né? Então, assim, é uma carne, a carne ela pode estar vertendo aquele suquinho, ela pode, né, tá úmida, ela não precisa ser aquela carne bem passada, torrada, seca, mas ela tem que estar toda marronzinha. Ela não precisa estar aquele marrom escuro, cozido, mas ela tem que estar marronzinha para ela estar num ponto seguro. As pessoas contam com a sorte, porque nem toda carne mal passada ela vai estar contaminada. Da mesma forma, que eu vou falar do ovo, né? A questão da gema do ovo e da salmonela, que hoje, por lei, é proibido que a gente faça maionese caseira. Estabelecimentos que vendem comida não podem oferecer a maionese caseira por conta do risco da contaminação com salmonela.
nem todo ovo vai estar contaminado com salmonela, porque daí as pessoas vêm e dizem assim, mas eu comi a minha vida inteira e nunca me deu nada, porque tu nunca comeu um ovo contaminado com salmonela, porque se tu tivesse o azar de pegar um que estivesse contaminado, tu teria tido, né, o problema ali da salmonela. Então, o que acontece? Nem todo alimento está contaminado, mas todos eles têm grande chance dessa contaminação. A possibilidade existe. A possibilidade existe. Então, se a pessoa vai querer comer a carne vertendo sangue, se ela vai querer comer a maionese caseira, né? Então, ela vai contar com a sorte. Mas as pessoas em casa seguem fazendo, né, com relação à maionese, né? Sim, há uma proibição, né? Há uma proibição para estabelecimentos que vendem. Uhum. Porque se eu vendo, eu tenho um compromisso de te vender uma alimentação segura, né? Que não vá te colocar em risco, né? Da tua saúde. Então, mas em casa, na minha casa, eu sou livre para fazer como eu quiser. Né? Há o então, risco, eu quero mas... correr o risco, né? E colocar minha família em risco, é uma escolha minha, né? Mas existe essa orientação. Eu, como nutricionista, sempre que posso, eu oriento nesse sentido, em casa, entre amigos, no consultório, aqui, né? Sempre que tiver a oportunidade de explicar, a gente vai explicar, porque a gente não quer que aconteça. Tu pensa, agora que a gente está no verão, o pessoal se organizando em férias com família, todo mundo viajando, confraternizando, fazer uma maionese caseira e estragar todo o teu verão, metade das tuas férias. Porque se entra uma salmonelose, né, dependendo... Quais as consequências disso, de quando acontece? É grave? O que é exatamente para a gente poder esclarecer? Elas começam com vômito e diarreia, né? Dor de cabeça, desconforto abdominal, mas elas podem evoluir para formas bem severas e graves, né, que podem levar à morte. É mesmo? Corre o risco de ir ao óbito? Corre o risco. Tanto que eu acho que, eu não lembro exatamente quando começou essa questão da salmonela, mas eu acredito que pelo menos uns 20 anos atrás, foi porque teve surtos, né, relacionados à salmonela e vários casos de morte, né? Assim como, aí é que veio à tona esse... Isso. Assim como tem as doenças de origem alimentar, as DOAs que a gente chama, elas são coisas, elas podem levar a consequências muito graves. Todas elas têm potencial para levar à morte. Nem todas vão evoluir dessa forma, mas é um risco que existe. Por isso que o estabelecimento, principalmente quando a gente tem empresas que atendem uma população fechada, por exemplo, tem empresas no segmento de alimentação coletivas, que servem para coletividade. Aí tu tem uma fábrica, tem uma empresa, tu contrata uma empresa no ramo de refeições coletivas para ele te atender os teus funcionários dentro da tua empresa. Fornecer a alimentação para o teu funcionário. Para toda a empresa ali. Para toda a empresa. Nessa situação, a empresa é obrigada a ter um nutricionista ali dentro. E esse nutricionista passa a ser o responsável técnico por toda aquela produção. Então, isso é obrigatório. É obrigatório, é lei. Não tem chance de ter uma empresa sem ter o profissional. Se é para uma coletividade, não pode acontecer. E não basta ter o nutricionista, ele tem que assinar como responsável técnico. Ele se responsabiliza junto com a empresa contratada e a empresa contratante, a segurança alimentar. Porque o risco é muito grande. O risco é muito grande. E acontece surtos recentemente aconteceu. Então todo cuidado é pouco, né? E acontece, e aí o que acontece dentro de uma empresa, assim, se chega a acontecer um surto de origem alimentar, né? Além da pessoa ficar doente, além de todo o desconforto e de todos os riscos que ela vai passar, aí a empresa contratada, que está ali para servir a alimentação, ela tem que custear todas essas despesas, né? Independente do que venha acontecer. E a empresa, que é a empresa responsável pelos funcionários, né? Que emprega os funcionários, ela também tem os prejuízos, porque a produção para, né? Para, diminui, reduz, né? Porque as pessoas adoecem e ficam afastadas. Então, a questão da segurança alimentar é muito criteriosa. Tem várias etapas que a gente tem que
acompanhar dentro da... Mediar. E com relação aos restaurantes, agora, né, me veio aqui, com relação aos restaurantes, também existe essa obrigatoriedade, porque na verdade não é uma empresa, né, que fornece alimentos, não é por um contrato com uma empresa específica, mas quer dizer, fornece, né, para a população, para a comunidade como um todo, né? Vende também, né, no caso. Vende, né? Também. Mas não, neste caso, existem projetos de lei tentando, né, mas até o momento não existe essa obrigatoriedade. Porém, tem vários restaurantes comerciais aqui em Santa Maria mesmo, que acham importante, né, que já entendem a relevância da presença desse profissional, né, supervisionando uma produção e que já tem a nutricionista ali dentro, fazendo toda essa coordenação. Já, né? por decisão própria, por vontade própria. Por decisão própria, porque realmente, assim, tu vai para uma cozinha, assim, para uma unidade de alimentação e nutrição, às vezes o cozinheiro, eles sabem cozinhar. O cozinheiro, ele sabe cozinhar, o auxiliar de cozinha sabe todos os pré-preparos, sabe os cortes e tudo mais, mas eles não entendem essa questão da contaminação cruzada, de um micro-organismo que está, por exemplo, um alimento, tu vai cortar um alimento cru numa placa de corte, numa tábua, né? Aí daqui a pouco tu vem com cozido e vai cortar naquela mesma tábua. Não pode, né? Porque pode ter ficado algum micro-organismo no alimento cru ali, né? Que vai contaminar aquele que já está pronto para consumo. Então, assim, são muitos detalhes que o cozinheiro não sabe, não passa pela cabeça dele, né? Então, daí vem o nutricionista para ir fazendo esses treinamentos, essas capacitações, né? Tem que puxar muito vídeo, muita notícia que informe técnico da Anvisa, a gente tem que se cercar de provas, digamos assim, para convencer de que essas coisas realmente acontecem. E como às vezes é difícil, né, quando acontece em casos, né, tipo como tu falou aí, de daqui a pouco tá usando ali, usa o mesmo, contaminou, como por vezes é difícil depois de descobrir, né, a causa. Por que aconteceu aquilo ali, quer dizer, Tu tem que fazer toda uma investigação e justamente são nesses pequenos detalhes aí, mas que são detalhes, mas que são extremamente importantes também. Aí o que acontece? Num restaurante para a coletividade, tudo que é produzido naquele dia, a gente coleta a amostra. 200 gramas de cada alimento que foi produzido, inclusive da água que foi usada para a produção. Aí a gente compra o saquinho, que é próprio para amostra, é um saquinho que ele vem fechado nas duas pontas, porque ele é esterilizado. Aí a gente só pode abrir na hora de coletar a amostra, aí tem toda uma técnica para não tocar dentro do saquinho, de cortar, virar. Senão já pode contaminar? Já pode contaminar. O alimento tem que ser coletado pelo menos 1 hora depois que ele está exposto na linha de servir, não pode ser direto da panela, porque daí ali as chances são menores, então ele tem que ter um tempo de exposição. Aí depois tem que fechar esse saquinho, não pode deixar nada de ar dentro, tem que identificar a data, por exemplo, arroz, almoço, dia tal e a validade de 72 horas. Aí essas amostras são guardadas 72 horas em refrigeração. Por quê? Porque é o período que costuma, por exemplo, se eu comer agora, até 72 horas depois esse alimento pode me fazer mal se ele está contaminado. Nem sempre a contaminação é imediata, né? Os sintomas vão aparecer imediatamente. E aí tem essa amostra. E aí tem a amostra para ser levada para o laboratório, daí tem que ter prova e contra-prova. De todos os alimentos? De tudo que for produzido. Quer dizer, se no dia... Hoje a empresa serviu arroz, um frango, uma cenoura, enfim... 200 de tudo, gramas de tudo que for produzido. Cada um é uma amostra. Isso é... Na coletividade. Lei? É obrigatório também? É obrigatório. Também é obrigatório? É lei, coleta de amostra. É lei. Suco, claro, daí bebida engarrafada, coisa assim, não, né? Sim. Porque daí já vem com data de validade, tem nota fiscal, tem procedência e tudo mais. Mas o que é produzido dentro da unidade de alimentação... Basicamente o que é produzido ali. E a água que a gente usa da torneira, do filtro, seja de onde ela vem. Que foi usada para fazer cozinhar. Tem que ser coletada a amostra diariamente.
Tá certo, olha só, é rigoroso, né? O negócio é rigoroso. É um compromisso muito grande. Por isso que, então, assim, existe um risco muito grande de doenças de origem alimentar. Por isso existe todo esse cuidado, todo esse respaldo e essa legislação que obriga e que tem que ser obedecida, né? Média, nós vamos seguir contigo, né? Porque, enfim, são muitos os detalhes, são muitas coisas. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida, mas nós voltamos em seguida com a Média falando mais sobre esses cuidados aí com a alimentação, principalmente neste período agora de calor, neste período de verão. Saúde e Qualidade de Vida volta em instantes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós já estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida. Hoje nós estamos recebendo a nutricionista Média Filipine Figueiras, que no bloco anterior estava nos explicando aí sobre os cuidados, sobre os critérios, enfim, tudo que tem que ser feito, né, por lei e que é obrigatório em empresas que fornecem alimentação de forma coletiva, né, Média? Mas eu quero avançar um pouquinho. Tu falavas no bloco anterior, lá no início, né, quando a gente começou o programa, e tu citou ali a questão que as pessoas têm que cuidar, né, a desidratação. E quais são os males, né, que podem ser causados aí no organismo, né, pela questão da desidratação? Os sintomas são bem... A gente tem que ficar alerta aos sintomas, porque as complicações de uma desidratação, elas podem ser bem severas, né? Desde desconfortos, assim como sonolência, desmaio, uma boca ressecada, como uma complicação renal, uma insuficiência renal aguda, né? E podendo evoluir para complicações mais sérias, como, né, pode até levar à morte, uma desidratação severa, né? Também então, pode... Claro que para chegar nesse ponto, né, tu tem que estar, eu acredito que num lugar inacessível, né, onde a água, né, tu não tem acesso, mas a questão é que o nosso organismo dá sinais, né? Então, assim, às vezes a gente não percebe, na nossa corrida do dia, a gente não percebe que a gente não bebeu água. Mas aí quando tu faz xixi, isso é uma coisa que eu tomo bastante água, mas às vezes acontece, e eu observo que quando eu faço xixi, quando eu vou dar descarga, eu vejo que está muito escuro. Daí a primeira coisa que me vem, poxa, eu realmente não bebi água hoje. E foi pela falta, pela falta de água, porque a urina fica mais concentrada, né? Porque para o nosso organismo, ele entende quando a água está ficando
escassa, então o que acontece? Ele corta a saída, né? Corta o xixi. Se a gente não está hidratando, ele não pode ficar eliminando, né? E daí, por isso que quando a gente acorda de manhã, a gente ficou ali 8, 10 horas sem beber água, a nossa urina da manhã ela é bem concentrada. Por quê? Porque a gente não estava fazendo xixi. A cor provavelmente é diferente. É diferente. Do normal. Do normal. E ao longo do dia, a gente vai bebendo água, vai fazendo xixi, vai bebendo água, vai fazendo xixi. A gente observa que a cor vai ficando mais clarinha, né? Isso é sinal de estar bem hidratado. Quando a gente se dá conta que ela está escura durante o dia, é porque está faltando água, daí tem que hidratar. Mediar essa questão da água aí, eu mesmo tenho que me policiar, né, porque, enfim, a gente, né, trabalha com a voz e precisa ter esse cuidado, então a gente sempre tem que estar se policiando. E as pessoas costumam muito aí falar, olha, pelo menos 2 litros, uma quantidade X por dia. Qual é a recomendação aí com relação ao consumo? O que é importante consumir por dia? A né? recomendação padrão é de 2 litros por dia, né? Mas, claro, existe um cálculo de 35 ml de água vezes quilograma de peso corporal. Tá? Então, assim, se tu pesa 70 quilos, tu vai calcular 70 vezes 35, vai dar X litros, é a quantidade de água que tu precisa, né? Mas agora, nessa questão de quem pratica atividade física... Só, por favor, repete esse cálculo aí, de acordo com... 35, é por quilo corporal. 35 ml de água para cada quilo para cada quilo de peso. Sim, se tu pesa 70 quilos, pessoa. Tu faz 70 vezes 35. Se tu pesa 80, 35 vezes 80. Vai dar ali o número que der, é a tua necessidade diária de água. Porém, isso é um cálculo padrão, né? Se tu suar muito, tu vai precisar repor mais. Se tu tá praticando atividade física, tu vai precisar mais. Agora, no verão, que a gente sua mesmo em repouso, né? Então, existe uma necessidade maior de água. Mas quando a gente começa a sentir a boca seca, no caso assim da gente não se cuidar, não ter o hábito de beber água mesmo sem sentir sede, quando a boca seca, ela já é um sinal de desidratação, é sinal já de que o organismo está precisando repor água. Então, assim, quando tu sentir a tua boca seca, tu toma água, se tu não lembrou de tomar antes. Mediar durante a pessoa que faz academia, né, durante o treino ali, ela, obviamente, tu comentaste agora há pouco, né, quando está em atividade, é importante beber água durante o treino? Sim. Ou ele pode, de alguma forma, né, prejudicar, enfim, toma muita água, daí segue, vai fazer um outro exercício, vai para um outro aparelho. Eu acho assim, o que ele prejudica se tu tomar um volume, né? Principalmente um treino de força, tu vai tomar meia garrafinha de água e vai puxar um ferro, né? Tu tem chance de regurgitar, né? Sim. Aquele líquido voltar. Tem que ser pouca. Tem que ser aos poucos, mas se a pessoa sente sede durante o treino, porque tem pessoas que não sentem nunca sede durante o treino, tem pessoas que não suam muito durante o treino, que não tem essa necessidade de reposição. Mas se tu suas, se tu sente a tua boca seca, aos golinhos não vai beneficiar, né? Não vai te prejudicar. Eu quero te perguntar agora para as pessoas, mais voltado para as pessoas que estão aí fazendo dieta, né? Quem tá focado neste período, né, em emagrecer, precisa ter alguma atenção especial aí na dieta, né, durante esse período de mais calor? Qual é a orientação, assim? Seria a mesma orientação, assim, para uma alimentação saudável. Claro que uma dieta de emagrecimento, a gente tem que entrar num déficit calórico, né? Tem que reduzir calorias, né? Tem que consumir menos do que tu gasta para te ter um resultado de emagrecimento, né? Tem que entrar no negativo. Mas seria o mesmo princípio de uma alimentação saudável, né? Dar preferência por carnes magras, pelas saladas, que são alimentos mais leves, mais fresquinhos, que a gente apetece melhor, são ricos em micronutrientes, em sais minerais, os carboidratos ali continuam sendo importantes mesmo no verão, né? Então, só cuidar ali para, né, comer uma comida quentinha. E nestes casos, para essas pessoas especificamente, o acompanhamento de um profissional também, né? Sempre, seria interessante, né? Sempre, porque cada pessoa é um olhar diferente, né?
Cada pessoa tem um tipo de metabolismo, ela tem as suas particularidades. Sempre é bom a gente fazer uma avaliação bioquímica, ver exames de sangue, um painel de micronutrientes para ver como que está essa questão, vitamina D, ferro, ferritina, vitaminas do complexo B, para ver os alimentos que são mais relevantes, né, da gente colocar, porque existe o processo de emagrecimento, a gente olha do ponto de vista estético, mas é muito importante a gente fazer isso pensando na saúde e na qualidade de vida dessa pessoa também. E muitas vezes o paciente ele está com carência nutricional e isso acaba comprometendo o emagrecimento, porque aquele paciente ele precisa de micronutrientes para desinflamar e para que esse emagrecimento aconteça, né? E para que isso ocorra assim de uma forma desejável, porque tu olha do ponto de vista estético, às vezes a pessoa que está não é raro assim, o paciente vem para o emagrecimento e ele já passou pelo esteticista, pelo dermatologista, porque ele está com celulite, porque ele está com isso, porque está com aquilo, e daí ele compra esses dermocosméticos que têm um valor bem elevado e que não tem resultado. Por quê? Porque o teu organismo está carente de micronutrientes. Então, assim, ó, se o teu organismo precisa de micronutrientes e o teu cabelo também precisa, a tua pele precisa, a tua unha precisa, o nosso organismo reconhece pele, cabelo, unha como coisas secundárias, anexos. Então, ele vai usar aquele teu investimento ali, ele vai usar para a saúde, para aquilo que é necessário internamente primeiro. Depois vai responder. Então, muitas vezes a pessoa investe nisso e não tem o resultado esperado e fica, tal suplemento não é bom, porque eu paguei tanto e não deu resultado. Não deu resultado porque internamente tu estava desnutrido. Então, ter essa avaliação com o nutricionista, passar por esses exames, olhar por esse lado, vai com certeza entregar melhores resultados daí também do ponto de vista estético. Mediar e o emagrecimento, se tu tivesse que falar aí, né, dar um conselho, o emagrecimento é mais difícil, é mais fácil nesse período de verão ou independe assim? Porque eu acho que o que compromete muito, principalmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, que o nosso verão é praticamente curto, assim, né, em relação ao inverno. Porque o inverno, ele beneficia o emagrecimento, porque o nosso metabolismo aumenta, porque ele precisa elevar a temperatura corporal, né? Como a temperatura externa é fria, o nosso organismo trabalha para... Só que com esse esforço que o nosso organismo faz, a gente acaba tendo mais fome e acaba comendo comidas mais calóricas. Então, ao mesmo tempo que o inverno beneficia para a perda de peso, se a gente não cuidar o que a gente consome, ele vai te levar ao emagrecimento. E o verão da mesma forma. O verão ele não eleva, ele não acelera teu metabolismo, né? Porque a temperatura externa é maior do que a do teu corpo, é mais elevada do que a do teu corpo. Mas em contrapartida, a gente é mais inapetente, a gente tem menos fome, menos vontade de comer por causa do calor. Porém, a gente vai mais para cervejinha, a gente vai mais para o sorvete, a gente aproveita mais para sair com os amigos, para se reunir, e essas reuniões sempre acabam numa bebida, num petisco, né? Porque normalmente as pessoas, teoricamente, pensam que lá no período de frio, né, de inverno, é mais difícil, justamente porque apetece mais, né? As pessoas estão mais em casa, né, naquele aconchego, naquele conforto, consome, né, como tu falaste, comidas, né, um pouco mais... Mas se tu for olhar pela estação em si, o inverno é mais propício ao emagrecimento, porque ele eleva teu metabolismo. Nosso metabolismo tem que trabalhar para se manter aquecido. Essa coisa de comer menos no verão, mas daí tu entra num outro ciclo da estação, né? Compensa lá. Exato. Uhum. Então, assim, o que a gente tem que cuidar é sempre a qualidade do que a gente come e a quantidade, né? É de novo, assim, aquele olhar para comer para se sentir saciado, né? E, claro, os momentos de confraternização vão existir, mas quem está pensando no ponto de vista estético, para o emagrecimento mesmo, né, tem que abrir mão de alguns momentos, porque é aquela história, se tu pensar assim, ó, que o final de semana é sexta, sábado e domingo, a gente tem 12 dias do mês de final de semana. É quase metade do mês
É quase meio a meio. Né? Só de fim de semana. Só de fim de semana. Então, assim, tem que abrir mão de alguns finais de semana, tem que abrir mão de alguns hábitos para conquistar o peso saudável. Lembrando que isso é temporário, né? Porque daí depois que tu chega lá na tua meta, aí tu vai trabalhar com manutenção. Aí é bem mais fácil. Sim. Mediana, nós já estamos nos encaminhando, né? Passa rápido e teríamos aqui muito mais, né? Questionamentos, enfim, outros temas, mas só para nós encerrarmos, né, rapidamente, eu queria que tu nos falasse aí para o nosso telespectador, ainda focando nesse período, né, que é de férias, para quem sai, para quem está saindo de férias, está indo para a praia, enfim, e daqui a pouco vai se hospedar em hotéis, né? Quais são as dicas aí? Porque também essas pessoas precisam, né, ter atenção, precisam ficar atentos aí com relação à escolha, né, dos alimentos, né? O que dizer rapidamente para quem saiu da sua casa e está em hotel, está numa pousada, enfim, né, para nós encerrarmos. Então é mais ou menos o que a gente já falou lá no começo, né? Mas é bom a gente enfatizar, repetir, reforçar o que já foi dito. Porque é a questão, o que é mais importante de cuidar, principalmente que a gente vai estar fora de casa, vai estar passeando, vai estar viajando. Ninguém quer estar correndo para plantão, para médico, né, no meio das férias. É o armazenamento dos alimentos. É esse olhar, assim, saiu para comer fora, como que é o ambiente, né? Se é um buffet, a comida quente está em buffet quente, as saladas, as verduras, as sobremesas estão num buffet refrigerado. Tu sente ali que tá geladinho, que a comida tá quentinha. Esse é o olhar. Evitar coisas assim muito condimentadas, com muito molho, porque às vezes essas preparações elas são feitas muito cedo. Muitas vezes elas são feitas de véspera, no pré-preparo, que a gente chama. Não tem problema nenhum no pré-preparo que os restaurantes fazem. Quando existe essa manipulação rápida, o armazenamento adequado, aí não tem problema, mas acontece que às vezes as pessoas esquecem aquele pré-preparo em cima de uma bancada, vai fazendo outras coisas e fica muito tempo exposto. E às vezes, quando vai para a refrigeração, já se iniciou um processo de contaminação. E nem sempre o alimento contaminado ele tem cheiro, ele tem alteração na cor, ele tem alteração de textura. Às vezes ele não tem, né? Então, esses alimentos assim que são muito elaborados, convém rever a necessidade de consumir, né? E aí tem a questão da praia, principalmente, os carrinhos, né? O carrinho do cachorro quente, o carrinho do pastel, do petisco ali que o pessoal passa na beira da praia vendendo. Com aquele calor, né? Com aquele calor, assim, ó, gente, não querendo atrapalhar o negócio dos outros, né? Mas realmente, assim, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, assim, é risco, né? Porque é salsicha que é condimentado, é o molho de tomate que favorece a fermentação, daí a maionese que eles entregam. Às vezes, mesmo a maionese é sachê, mas fica horas exposta no sol, né? Então, assim, não é uma... Porque mesmo os alimentos que são industrializados, que são embalados, eles têm que se manter armazenados ali numa temperatura de 20, 26 graus de temperatura ambiente, né? E daí não é o que acontece. Então é mais esse cuidado mesmo, assim, de ver como que esses alimentos estão armazenados, observar se o lugar é limpo, né? Se tem aparência de higiene. Às vezes a gente vê isso até no uniforme do colaborador, né? Já se percebe. Às vezes a mesa que a gente senta e às vezes fica tudo colando nos braços. Então tem coisas assim que a gente vê que não é um descuido do momento, assim, tá com movimento, saiu alguém, tem coisa que a gente vê que é sujidade que já está ali há mais tempo, né? Como a gente falou, todo cuidado é pouco, tem que estar sempre com o olho aberto, né? E principalmente assim, também para quem está com crianças, né? Que aí é mais delicado cuidado. Ainda, sim, né? É mais delicado. Crianças e idosos, assim, o cuidado é redobrado mesmo, né? Redobrado. Tá certo. Mediana, nós queremos agradecer, né, a tua participação aqui no Saúde e Qualidade de Vida mais uma vez. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Acredito, né, que o nosso telespectador, internauta aí, tenha, né, ficado aí claro, a gente sempre tem, né, como eu falei, tinha
tinham muitos outros ainda assuntos a serem abordados com relação a isso, mas daí fica para uma próxima oportunidade, porque, né, o tema aí ele é bem amplo mesmo, bem amplo, né? Bem a gente amplo, começa pensando que vai ser rápido e a coisa vai indo. Mas o importante realmente, né, tu falaste aí que são esses cuidados, né, que as pessoas têm que ter, né, ficar sempre atentas, porque realmente é muito importante, né, a questão da alimentação. Muito importante. Às vezes, na hora ali, a gente não dá importância e é aquela história do paga pra ver, mas aí o desconforto e o incômodo do depois, assim, né, às vezes a gente se arrepende bastante. Bem maior, não vale a pena. Não vale a pena. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Né? Obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí para nós. Tá bom, obrigado, Mediá. Eu que agradeço. Conversamos hoje então sobre os cuidados com a alimentação neste período agora de calor, neste período, né, dessa estação aí, né, o verão, com temperaturas sempre muito altas aqui no nosso, principalmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Conversamos com a nutricionista Mediá Filipine Figueiras. A todos vocês, o nosso muito obrigado por terem estado conosco e até o próximo Saúde e Qualidade de Vida. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediá Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum, soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.